Nós temos, nesta fim de tarde, início de noite, conosco o Sr. Luiz Miller, um trabalhador incansável da doutrina espírita, e que esta casa tem tido a alegria de receber já há uns 30 anos, pelo menos. Então, ele já faz parte um pouco desta casa. Estamos felizes em recebê-lo aqui hoje, com o tema Missão do Consolador Prometido. O Sr. Luiz Miller, que é da cidade de Joinville, do Centro Espírita André Luiz. Jesus o ampare. Prezadas irmãs, prezados irmãos, nossa saudação fraterna aos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Estamos agradecidos pelo convite para retornarmos a esta casa, onde estamos podendo nos reunir em nome de Jesus para mais uma sessão de palestra espírita. Nós temos, neste momento, nesta tarde e noite, a incumbência de conversar sobre o tema que foi anunciado, a missão do Consolador Prometido. Essa questão nos remete ao Evangelho de João, no capítulo 14, quando ele descreve, quando ele relata os momentos finais de Jesus com seus discípulos antes da sua prisão. Naquela reunião, no final da tarde, início da noite, onde é chamado de a última ceia, nós vamos encontrar ensinamentos valiosos ali. E diante da perplexidade dos discípulos que estavam ouvindo de Jesus, que era o momento dele voltar ao Pai, eles estavam entendendo que ele estava se despedindo, e claro, estavam tristes, e Jesus então vai falar para eles o que João vai relatar, dizendo o seguinte: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Esse Consolador vos ensinará todas as coisas, e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então nós pensamos nesta oportunidade conversar sobre essa missão. Qual é a missão do Consolador, que hoje nós entendemos como sendo a doutrina espírita? E vocês poderiam perguntar, mas por quê? O que faz vocês espíritas entenderem de que o espiritismo, a doutrina espírita é o Consolador? E nós nos valemos de dois aspectos ali colocados por Jesus, que de certa forma nós vamos encontrar só na doutrina espírita, que é o ensinar todas as coisas e relembrar tudo o que vos tenho dito. Aí vocês poderiam pensar, mas espera aí, as religiões estão recordando Jesus. Esse é o grande problema. Essa ordem não pode ser invertida. Primeiro é preciso ensinar todas as coisas, apresentar ideias novas para que sejam trabalhadas as nossas bases, para poder, quando recordar Jesus, recordar com proveito. Então, a doutrina espírita, nesse sentido, vem proporcionar a todos nós o ensino de todas as áreas do conhecimento humano. Mas ela tem, assim, esse Consolador, como a doutrina espírita como Consolador, tem funções importantes para ensinar pensamentos, fundamentos que estruturam a própria doutrina espírita. E nós vamos encontrar, por exemplo, no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar Kardec perguntando aos espíritos, já na questão número 1, quem é Deus? Ou seja, o primeiro ensinamento que o Consolador vem trazer para nós é exatamente a ideia dessa inteligência suprema,
que ao longo do tempo foi apresentado de várias formas para a humanidade. Aliás, de várias formas, coisa que nós não vamos encontrar no Consolador, porque no Consolador essa divindade é apresentada como uma inteligência, sem forma. E nós vamos, recuando no tempo, vamos encontrar as ideias que primeiramente foram apresentadas sobre Deus com a aparência humana. E não só a aparência, com os defeitos humanos. Ou seja, era uma divindade que se irava, era uma divindade que guerreava, que ora estava com uma certa bondade, vamos assim dizer, um certo ânimo, e outro momento não. Fazia as coisas e depois olhava e via que era bom, não sabia já que era bom, precisava olhar depois que estava pronto. Quer dizer, isso são comparações com o ser humano. Então compararam Deus com uma pessoa, com um ser humano, e claro, com as ideias que caracterizam os atributos humanos. Isso que nós estamos fazendo aqui é uma crítica? Não. É apenas a apresentação das ideias acerca de Deus, à época, por exemplo, de Moisés, época em que entendemos ser necessário, tenha sido necessário, apresentar dessa forma. Só que o processo é didático e pedagógico, ele é crescente. O plano de Deus em mandar essas informações acerca de Deus veio em vários momentos, e esses momentos precisam ser observados, cujos conceitos passam a ser diferentes. Não é que é outro Deus, a divindade é a mesma, mas o conceito que se fazia na época, além de ser comparado a um homem, era dito como sendo um senhor. Tanto é que era chamado de Senhor dos Exércitos. E que precisava ser temido. Precisava ser temido. Por isso, era necessário que você fosse temente a Deus. Ou seja, ter medo de Deus. Ah, não quero dizer ter medo, quer dizer respeitar. Respeitar com medo. Ao ponto de pensar, e chegar a pensar de que Deus era capaz de castigar, que as coisas que aconteciam à humanidade eram um castigo divino. Sodoma e Gomorra estava como estava, só no erro, então Deus castigou e destruiu Sodoma e Gomorra. Olha que tipo de divindade. Mas chega um momento em que, nesse programa divino, aparece Jesus para apresentar um conceito novo acerca desse mesmo Deus, que hoje o Consolador vem trazer à tona para que possamos continuar trabalhando, pensando a ideia de Deus, como conceituar Deus. Quais as modificações que Jesus faz? A primeira que ele faz, ele não coloca Deus mais como Senhor, e sim como Pai. E um Pai que é de todos, não é o Pai só do povo hebreu. Quando é que ele diz isso? Quando ensina o Pai Nosso. Quando ele diz Pai Nosso, ele está universalizando a ideia de Deus. Mas não só isso. Ele vai apresentar um Deus de misericórdia. Um Deus de justiça, como Moisés apresentou, porém, implícita a ideia, na ideia de justiça, a ideia de misericórdia, que hoje a doutrina espírita apresenta como lei de causa e efeito, né? Para que essa justiça possa se fazer. Nós vamos daqui a pouco falar um pouquinho mais sobre isso. Então vejam que começa a modificar. E olha só, outra coisa, que com Jesus a coisa muda. Na medida em que nós entendemos que Deus é nosso Pai, passamos a entender que nós somos filhos, não mais servos. Porque nós agora não servimos mais a um Senhor, nós servimos ao próprio Pai. E com um detalhe, como filhos, nós somos herdeiros da casa do Pai. Dessa casa do Pai que nós hoje entendemos como sendo o próprio universo. Que nessa mesma reunião em que Jesus promete o Consolador, é nessa mesma reunião que ele vai dizer que há muitas moradas na casa de meu Pai.
Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito. O que são essas moradas, nós vamos entender então agora, cada vez mais com o avanço da própria ciência, a casa do Pai como sendo esse universo, que como falamos há pouco, nós como filhos, somos herdeiros desse universo. Somos herdeiros desse universo. E que no momento estamos matriculados, encarnados, numa dessas moradas chamada planeta Terra, que é um plano de expiações e provas, é uma escola planetária, onde nós como espíritos estamos matriculados para dar sequência ao nosso aprendizado, o curso que estamos fazendo de espiritualização. Mas nós temos, como diz Kardec, nós temos mundos primitivos, nós temos mundos de expiações e provas iguais ao nosso, porque na verdade ele apresenta 5 classificações, mas na verdade nós temos isso, é incontável o número de planos que nós temos no universo. Planos, mundos primitivos, mundos de expiações e provas, mundos de regeneração, como nós vamos ter daqui a pouco, o nosso planeta, mundos ditosos, celestes ou divinos. É uma classificação para que a gente possa entender que o universo nós temos aos milhares de cada um desses, como escolas para que o espírito possa, de acordo com a sua evolução, se matricular numa dessas escolas. Enquanto aquela escola oferecer elementos que o espírito possa se utilizar para o seu aprendizado, para o seu progresso, ele vai permanecer ali. E daqui a pouco, com a evolução, se ele acompanhar a evolução do planeta, ele poderá até permanecer, no caso como agora da Terra, poderemos permanecer na Terra, ou sermos lançados para um plano inferior, para que nós possamos não mais atrapalhar o progresso dos que aqui estão, porque a Terra passará a ser mundo de regeneração, aonde não haverá mais o processo expiatório. No momento, expiações e provas. No mundo de regeneração, nós vamos ter apenas provas. Ou seja, não vamos ter as dificuldades que temos hoje, as enfermidades que aí estão, caracterizando a necessidade expiatória do espírito. Isso não vai haver. Mas para participar dessa nova fase, desse novo mundo, é preciso que nós lembremos de um outro ensinamento que Jesus deixou lá no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Então a senha é mansuetude, é ser manso. A dica que Jesus nos dá, se quisermos trabalhar para adquirir essa credencial para poder continuar reencarnando na Terra, nesse mundo de regeneração, é a mansuetude. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Isso não quer dizer que eles serão donos da terra. Possuir é no caso de não permitir que a terra lhes possua. Assim como, por exemplo, quando você trabalha as emoções, quando você domina as emoções, você dita as normas. Se você não fizer isso, as emoções vão ditar as normas para você. Então, na verdade, esse possuir a terra é no sentido de não permitir que a matéria, que as questões materiais, as questões horizontais, possam se sobrepujar sobre os interesses do espírito, que é o que mais ocorre hoje ainda. No momento ainda, os interesses materiais, os interesses horizontais, eles prevalecem em detrimento dos interesses espirituais. Porque, na verdade, olha só, o que a gente vê com isso tudo? Nós somos espíritos, né? Nós somos espíritos. Em evolução, estamos encarnados exatamente para isso. Para trabalhar pelo Espírito. Que, aliás, é outra coisa que o Consolador vem nos explicar. O Consolador tem a missão de esclarecer o que nós somos. O que nós somos? De onde viemos? O que estamos fazendo daqui e para onde vamos? Então, a primeira resposta é que nós somos espíritos. Você é um espírito, eu sou um espírito. Chamado de alma agora, pelas circunstâncias da encarnação. Mas nós somos espíritos.
que fomos criados simples e ignorantes. Mas o Consolador não vai explicar para nós apenas que nós somos espíritos já humanizados. O Consolador vai nos explicar, está a nos explicar, que a palavra espírito se compreende a um princípio inteligente. Um princípio inteligente que foi criado por Deus, simples e ignorante, mas que recebeu, eu diria assim, o carimbo de Deus na sua intimidade, onde está escrita a lei dele, a lei de Deus. Ou seja, a lei divina está impressa na intimidade do princípio espiritual, do princípio inteligente. Não apenas nos humanos, mas em toda a matéria que está por aí organizada. Ela só é organizada porque há uma inteligência por detrás, uma inteligência que detém em si a lei divina, cuja lei divina é um programa evolutivo para o próprio princípio inteligente, e que determina a sua ação para que nessa ação ele possa estar produzindo a própria matéria, ele possa estar intelectualizando a matéria, como nos informam os Espíritos. O que é intelectualizar a matéria? É montar estruturas para que a inteligência, que é o princípio inteligente, que é o atributo do princípio inteligente, possa atuar na matéria. Nós vemos isso lá na questão 25 do Livro dos Espíritos, que é preciso a união do espírito à matéria para intelectualizar a matéria. Não é deixar a matéria inteligente, é montar estruturas para que a inteligência possa se manifestar nela. Isso desde o reino mineral, em todos os reinos. Ali está presente essa coisa que nós chamamos de espírito. Kardec diferencia o espírito que ainda não se humanizou para aquele que se humanizou, com a letra minúscula e maiúscula para o espírito que ainda não se humanizou, com a letra minúscula, o E minúsculo, vocês vão observar lá, e o que já está humanizado com a letra E maiúscula. Que começa lá na questão 76 e seguinte. Até a 75, da 23 até 75, nós vamos ver a caminhada dessa inteligência através dos diversos reinos. Trabalhando na obra da criação. Ganhando pão com o suor do rosto, como está lá no princípio, que muita gente pensa que é castigo. É uma determinação divina para que o princípio inteligente possa evoluir, mas dar a sua parcela de contribuição na obra do Criador. Porque a gente pode dizer que Deus cria, o Espírito faz. Mais ou menos isso. Porque essas determinações estão dentro dele, está na lei, que ele se movimente, que ele se vire, se agite, que produza. E é isso que nós vamos ver. Você pega uma pedra e examine ela na intimidade para ver o que nós temos ali de movimento atômico, onde os princípios inteligentes estão ali, naquele nível. Não é uma alma humana, naquele nível, que um dia será uma alma humana. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. É a lei de evolução que Jesus enuncia. Então, o Espírito é exatamente o princípio inteligente que está em todos os reinos, ou seja, que está por detrás de todos os fenômenos materiais. O que é a água? É um fenômeno material. O que tem por detrás dela? Moléculas de H2O. O que tem quem monta esse H2O? Quem monta essas moléculas? Princípio inteligente. Aí você vê o barro, você vê uma folha, você vê isto aqui. São fenômenos materiais. Em todos os fenômenos materiais nós vamos observar que há uma inteligência. Então nós estamos, com os nossos sentidos físicos, nós estamos vendo apenas o aspecto existencial. O existencial é a parte material do fenômeno. Na medida em que vamos avançando, vamos aprendendo a elocubrar, a trabalhar a intimidade do fenômeno que está a se nos apresentar, nós vamos entrar no aspecto essencial.
Vamos entrar no aspecto essencial, que com o Consolador, agora, jogando luz sobre o nosso entendimento, nós vamos ver que é exatamente esse princípio inteligente do universo, que nós vamos ver na questão 23 do Livro dos Espíritos, que está em tudo, e onde tem, é importante que a gente entenda isso. Aquela divindade que os Espíritos responderam que é a inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas, que é o conceito que hoje a doutrina espírita apresenta, essa inteligência, ao nos criar, já nos criou inteligentes, que é um princípio inteligente. Mas deixando dentro, na intimidade desse princípio inteligente, a sua lei. Ou seja, as suas determinações, os seus desígnios, os seus planos. Isso se encontra na lei de cada um, dentro de cada um. Ou seja, nós que já estamos humanizados, gradativamente nós vamos tendo consciência cada vez mais da presença dessa lei. Particularmente depois do contato com o Consolador, depois do contato com a doutrina espírita. Nós vamos entendendo que essa lei divina está dentro de nós. E quando nós pronunciarmos o Pai Nosso e dissermos, seja feita a vossa vontade, nós vamos entender que essa vontade não está lá em cima em Deus, porque Deus não está lá. Ou seja, está lá, mas está aqui também, porque Ele é imanente. Que essa vontade já foi determinada quando nós fomos criados. Não é uma vontade circunstancial. Agora eu quero desse jeito, agora daqui a pouco eu quero diferente. Perceberam? Toda a nossa programação está dentro do próprio ser espiritual que somos. Só que aí existe essa lei, nessa própria lei, que na verdade ela se chama lei de amor, existem as variantes, existem as leis complementares ou subsidiárias. Que nós vamos verificar, por exemplo, como falei há pouco, a lei de evolução. Então o Consolador vem colocar luz sobre nós, para que a gente possa entender a importância do entendimento, da admissão dessa lei de evolução. Porque ela tem um aspecto muito importante no sentido de entender o processo do evolucionismo, que se opõe ao criacionismo. Porque o que nós aprendemos, de uma forma geral, pela teologia, é que o processo é criacionista. O que é o processo criacionista? É aquela coisa que está lá, que foi criada aqui o Adão e a Eva prontinho, e os outros animais, tudo daquele jeito que, dentro de um processo chamado fixismo. Então o Consolador, o que ele vem fazer? Vem nos ensinar todas as coisas, como foi dito que é a primeira parte da tarefa do Consolador, é ensinar todas as coisas. Ensinar as ciências, ensinar os processos filosóficos, religiosos, morais, artísticos, etc. Então nós vamos entender que esse processo evolucionista, ele está lá na Bíblia. Se você observar, o pessoal aí é criacionista porque quer. Porque nós vamos ver que o homem, ele só aparece no 6º dia. Ele não aparece no 1º, no 2º, no 3º, no 4º, no 5º, só no 6º. Porque aí surge o processo do transformismo. Isso levou milênios, mas muitos milênios, para que de um reino passasse o princípio inteligente, passasse para o outro. Para que gradativamente o princípio inteligente fosse evoluindo, e pela sua evolução, isso é outra coisa importante, pela sua evolução ele transformasse a matéria. Então a parte externa, a parte material, ela foi se transformando ao longo do tempo no processo de criação do próprio planeta, e assim, na medida em que foram aparecendo os seres vivos, esses seres que foram aparecendo, num processo transformista do corpo, mas esse transformismo do corpo só aconteceu porque o princípio inteligente evoluiu. Porque quem faz as demarcações materiais é o próprio Espírito. Ele não só demarca, ele cria a própria matéria. Que é o grande co-criador do universo, é o princípio inteligente. Mas então não é Deus que criou isso? Nós podemos dizer que é.
através do princípio inteligente, porque ele já determinou tudo, já está tudo prontinho dentro do próprio Espírito. Só é preciso que o Espírito progrida, evolua, se estruture, para cada vez mais poder transformar a parte externa e, claro, continuar avançando nessa escala evolutiva que um dia seremos espíritos puros. Agora vocês vejam, se nós, no nível que nos encontramos, já temos tarefas para desenvolver no plano em que vivemos, vamos imaginar um espírito puro, né? As incumbências dos espíritos puros. Então, na verdade, o que a gente observa, que o Consolador, ele vem ensinar todas essas questões, e com isso ele vai resgatando o próprio Evangelho, ele vai cumprindo a segunda parte, que é o recordar tudo que vos tenho dito. Só que agora nós começamos a recordar dentro de um processo dinâmico, onde vamos entender o há muitas moradas na casa do meu pai, num processo dinâmico, científico, que hoje já temos o respaldo da astronomia, da astrofísica, onde nos mostra essa casa do pai, a nossa terra como sendo uma das moradas do sistema solar, o sistema solar como sendo uma estrelinha, vamos usar esse termo, uma estrelinha da Via Láctea, né, onde vamos encontrar milhões e milhões de outras estrelinhas da própria Via Láctea. E segundo últimas informações, trilhões de sistemas tipo a Via Láctea, galáxias. Isso tudo na casa do Pai. Tudo nesse universo dessa inteligência suprema, desse nosso Pai. E aí surge, ao lado disso, a informação da pluralidade dos mundos habitados. Quer dizer pluralidade? O que é plural? É que é mais de um, que não é só a Terra, que são habitados por seres iguais a nós e diferentes de nós. Dependendo do nível evolutivo do espírito, ele pode tomar a forma que nós temos agora. Se aquele planeta oferecer condições idênticas à nossa. O nosso planeta, por exemplo, é regido pelo carbono. Então nós teríamos que estar, para ter a vida igual à nossa, num planeta cuja regência fosse feita pelo carbono. Então nós teremos a vida idêntica à nossa, e nós temos isso no planeta, no universo nós temos. Mas nós também temos planetas que o elemento regente é o silício. E aí nós vamos ter o quê? Só areia e pedra. E aí, tem vida ali? Com certeza, o conceito de vida passa a mudar, porque para nós a vida não começa no orgânico, começa já no inorgânico. O reino mineral, ele é todo inorgânico. Pela biologia, ali não tem vida. Só tem vida a partir do orgânico. Para a doutrina espírita, para o Consolador, na verdade, onde estiver um átomo, ali tem vida. E o que nós temos no reino mineral? Moléculas e átomos. Então, nós vamos encontrar planetas que nós vamos ter só o quê? Só aquele deserto. Ou já foi um mundo, ou vai ser um mundo tipo nosso, ou coisa parecida. Um outro detalhe que também precisamos levar em conta, que os planetas que são visitados hoje pelos nossos cientistas, viajores espaciais, eles levam ferramentas adequadas ao nosso sistema, ao nosso nível. Isso não significa que se chegar em Marte só ver areia, não significa que só tem aquilo ali. Os aparelhos que são levados podem não estar detectando, isso vejam só, eu estou falando hipoteticamente, podem não estar detectando o tipo de vida que tem ali, porque nós fazemos os nossos instrumentos de acordo com o que sabemos, baseados no mundo em que vivemos. E como eu disse, nós vamos encontrar planetas exatamente iguais ao nosso, quando tivermos encontrado planetas regidos pelo carbono. Senão não será igual ao nosso. Mas isso não quer dizer que não haja vida. Por isso é muito cuidado com o conceito de vida, né? Para que entendamos que o processo, a chamada vida,
é a do Espírito. Por isso nós temos que entender, mesmo nós espíritas, que nós não temos muitas vidas, nós temos uma vida só. Porque a vida é do Espírito. O que nós temos são várias existências. O Espírito, ele pode estar, e nós continuamos a estar, em diversas formas de expressão, manifestando num processo existencial formatos diferentes. Mas o Espírito é sempre o mesmo, só evoluindo, né? Então vejam que o Consolador, ele vem trazer essas questões para a nossa reflexão. Então a doutrina espírita, ela é evolucionista. Então vem a questão do que nós já temos nesse processo, nós espíritas, precisamos, além de estudar as obras espíritas, precisamos estudar, por exemplo, João Batista Lamarck, precisamos estudar Charles Darwin, né? Alfred Russel Wallace, que era um biólogo espírita inglês, onde nós vamos ver o processo material da metamorfose. Eles não vão dizer ali de que esse transformismo é consequência do espírito, mas para que nós entendamos como o transformismo se dá. E nós vamos entender que esse transformismo só se dá daquele jeito, daquela forma, porque o princípio inteligente mudou. O princípio inteligente evoluiu. Então, todo esse aspecto científico do processo, para nós tem uma importância enorme, porque é apresentado o fenômeno material e nós agregamos a ideia espiritual na questão, fica completa. Sabe? Vejam que ensino que o Consolador nos traz, para que nós possamos entender cada vez mais e melhor a própria vida. Mas o Consolador ainda vai nos falar da lei de causa e efeito, como falei há pouco. A lei de causa e efeito é aquela que manifesta a justiça de Deus, com misericórdia, não apenas como Moisés apresentou, mas com misericórdia. Que nós vamos encontrar respaldo para isso nas palavras de Jesus, quando ele falava de que a cada um será dado segundo suas obras. Então nós não estamos sendo castigados, nós estamos recebendo o produto nosso, a produtividade nossa começa a aparecer. E circunstâncias favoráveis para as nossas mudanças. Porque passamos a entender que nós mudamos de forma natural, o espírito vai mudando naturalmente, mas esse processo natural é muito lento. Que nós podemos acionar pela vontade, pelo nosso querer, pelo nosso desejo, podemos acionar as nossas mudanças. E essas mudanças principais são as mudanças morais. As mudanças que a vida nos solicita no sentido de perdoar, de ser caritativo, de ser humilde. Isso, gente, a vida se encarregou de colocar para nós, na própria família. Nós temos situações onde muitas vezes precisamos perdoar, muitas vezes precisamos nos humildar, não é nos humilhar, é nos humildar. É a própria família, no trabalho. Nós não precisamos ficar preocupados, mas eu não conheço o meu programa. Como é que eu vou agir? Você vai agir em nome de Jesus e de acordo com os princípios que Ele deixou, onde você estiver. Porque ali vai estar sempre uma circunstância favorável para a tua evolução. Isso o Consolador vem nos dizer, através da doutrina espírita. Mostrando que a lei de causa e efeito é essa lei que regula todas as nossas ações, e que é a manifestação da misericórdia divina que permite que em qualquer momento, em qualquer época, o espírito possa se recuperar, seja encarnado, seja desencarnado. Ele vai sempre ter oportunidades para processar essa questão. E aí surge a reencarnação, que é um outro instrumento famoso, fantástico de Deus. Através das múltiplas existências, do processo reencarnatório, esse espírito está vindo, indo, sempre trazendo as suas necessidades espirituais para serem trabalhadas. Necessidades morais, necessidades éticas. Que, como eu disse, a vida circunstancia situações para que isso possa ocorrer. Não nos preocupemos com isso, que na verdade isso vai acontecer, onde quer que estejamos, né?
Então, o processo reencarnatório, Jesus anunciou para Nicodemos, né? É preciso, para ver o reino dos céus, é preciso nascer de novo. Que ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E ele reforça depois dizendo que ninguém poderá entrar no reino dos céus se não renascer da água e do Espírito. Então, no primeiro momento, ele fala do aspecto externo, ninguém pode ver. Vamos aprendendo nas nossas encarnações, nesse processo todo, a distinguir as questões externas, materiais, e devagarinho vamos adentrando a questão espiritual. E vamos, num segundo momento, renascer da água e do Espírito, ou seja, fazer o processo de transformação nossa, mergulhando dentro de nós mesmos. Entrar no reino dos céus é mergulhar dentro de nós mesmos. Que ele vai dizer depois que o reino dos céus não virá por aparência, porque ele reside dentro de você. Então vejam só. Então com isso nós vamos verificando a importância dessas informações que o Consolador vem trazendo. Vamos entendendo que esse Consolador, ele está ensinando todas as coisas, como está no processo lá de João. Ele vos ensinará todas as coisas e recordará tudo o que vos tenho dito. Só que agora, já num processo de um aprendizado, ou em função do aprendizado, recordar Jesus de outro jeito. Então passamos a verificar que Jesus ele não veio apenas para ser um curandeiro, um milagreiro, curar feridas materiais. Ele veio para trazer princípios para que o espírito possa se reabilitar, que é uma das nossas grandes necessidades, é processar a nossa reabilitação, porque nos delitos praticados no passado, nós geramos situações complicadas, a exigir expiações hoje, muitas vezes dolorosas, e muitas vezes também com necessidades provacionais em situações de relacionamento, e aí vem a nossa vivência na lei de sociedade e assim por diante. Então, com tudo isso, nós vamos ver que o grande objetivo de Jesus era falar para o Espírito. Ele sempre falou para o Espírito. Por isso que quando nós vamos ver a multiplicação de pães, ele não multiplicou pães materiais, não que ele não pudesse. Ele multiplicou pães espirituais, alimentou toda aquelas 5.000 pessoas, fora as mulheres e crianças. É curioso, né? Porque mulher e criança não era contado. Quando a mulher samaritana, ele promete dar a ela a água viva, e a água do Espírito, não era aquela água do poço de Jacó. Aquela dava para tirar com balde. Então, os ensinamentos de Jesus, é importante que a gente entenda isso, sempre se dirigiram ao Espírito. Não à nossa personalidade, não ao nosso ego. Por isso ele diz para o moço, vai, vende tudo que tens, depois segue-me. Não é vender as coisas materiais também. Não foi isso que ele quis dizer. O que ele tinha que se desvencilhar eram as questões de orgulho, de humildade, de vaidade que moravam dentro dele. As questões de posse, que ainda, como dissemos, ainda vivemos num mundo em que a posse ainda medra, a posse das coisas materiais, a posse de pessoas, a posse de parentes, a posse de famílias. Isso ainda faz parte que nós precisamos nos desvencilhar disso. O Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. E era o governador nosso. Ou seja, ele não tinha uma coisa particular. Mas na verdade ele era dono de tudo, como nós somos. Mas donos não no sentido de posse. Por isso somos herdeiros, não no sentido material. Somos herdeiros espiritualmente. Para habitarmos esses planetas todos que estão aí a nos oferecer circunstâncias favoráveis para o nosso desenvolvimento, até adquirirmos a pureza, que o Espírito puro não precisa mais desses mundinhos. E ele é cidadão do universo, porque dos mundos só precisam os espíritos errantes, aqueles que ainda não têm moradia fixa, mas o Espírito puro já tem moradia fixa, que é a própria casa do Pai. Com uma imanência relativa, né? Porque Deus tem uma imanência absoluta, ou seja, ele está de fato em toda parte. O Espírito puro também, mas não com o mesmo grau de imanência como Deus.
Então ele não precisa ver, Jesus não precisa vir, ele está. Porque ele faz parte do universo, da casa do Pai, com o Espírito desse nível que ele já alcançou. Nosso horário está findando. Nós esperamos ter levado algum material para a reflexão dos irmãos. Agradecemos a atenção e mais uma vez o convite da casa. E rogamos a Jesus bênçãos e paz para todos os corações aqui presentes. E que todos ao sair daqui possam sair confortados, levando no coração muita paz. Que assim seja.